Primeiro, bom dia, Edson, parabéns por mais uma vitória, parabéns pelo trabalho que você fez lá, espetacular. Então, eu vou te perguntar logo de cara, confirmado, efetivado como técnico do Londrina? Sérgio, bom dia a todos, prazer estar com vocês. Sérgio, primeiro, obrigado pelas palavras, realmente a gente soube suportar lá, assim, até ouço vocês, as críticas que vocês fazem, construtivas para mim, que é muito importante, sobre como o time melhorar. A gente suportou muito lá a Tombense. Acho que vocês devem ter percebido no jogo que eles chegavam a abrir linha de 5 no ataque. E foi a primeira vez que eu vi, eu nunca tinha visto linha de 5. Teve uma hora que assim do banco, eu contei. E o Sabiá estava comigo, eu falei, Sabiá, os caras estão com 5 jogadores no ataque. Era 5 assim na risca da área. E a gente baixava com 6 para ajudar. Porque era hora de defender. Aí nós tomamos só uma virada de jogo, a bola pegou na trave lá. E depois tivemos a do Jardel, né? Então assim a gente pegou um time desesperado. O que eu falei para os jogadores foi assim: se lembrem do jogo da Ponte. Se nós enlouquecer para ganhar da Ponte, nós não vamos ganhar. E a mesma coisa a Tombense fez com nós. Eles se desesperaram para ganhar o jogo. Eles se entregaram tudo para o ataque. E aí a gente foi falado na palestra: vamos ganhar o jogo no segundo tempo. E a gente vai ganhar, até pelo que a gente estudou do adversário. Claro que a hora que eu puder trabalhar o time, que eu tiver tempo para trabalhar o time, uma das coisas que eu quero fazer é subir as linhas, mas precisa treinar. Se você pegar os jogadores e falar para eles subirem linha, não é assim que se faz. Você tem que pôr na prática no treino. É aqui que você tem que colocar. Mostrar para eles. Por exemplo, eu tenho as minhas 4 marcações que eu trabalho. Tem o João Paulo, tem alguns que já trabalharam comigo, sabe? Mas você tem que trabalhar as 4 marcações. Então é muito fácil falar assim, sobe o time. Não, não é não, você tem que treinar. Se você não treina, não adianta só na palavra, porque o outro time treina. E sobre efetivar, assim, eu sou uma pessoa que eu busco muito viver pela fé, sabe? De coração mesmo. Então, desde a minha chegada aqui, tudo foi um mistério aqui, nesse lugar. E eu sou um funcionário do clube. Então, não fui efetivado, ninguém conversou comigo, eu sigo de interino. Não sei se o clube já contratou o treinador ou está contratando, não sei. Então o que eu quero na SM, enquanto eu estiver aqui, é deixar um legado no clube. É o que eu tenho tentado fazer. Eu queria fazer uma pergunta para você sobre a tabela, né? Nós estamos aí na 8ª rodada e nós comentávamos no dia, logo por dia você trabalhou sobre a pontuação do primeiro turno, né? Aquela conta, 140, aquela coisa toda. E agora, focar em se manter ali, próximo dos 4 primeiros, qual a ideia, o que você pensa em relação à tabela trabalhando adiante, já que você tem um adversário direto, que é o Interlão amanhã, o Ceará. O que você fala em relação à tabela, Edson? Eu acho que assim, o começo do campeonato foi atípico para alguns clubes, e o Ceará é um deles. Se eu não me engano, vocês podem me ajudar, eles devem ter a cota da Série A, né? Provavelmente tem isso, né? Então, se você pega o Ceará perdeu o Cearense, né? Pro Fortaleza, é isso, né? Ganhou a Copa do Nordeste, e a Copa do Nordeste é muito importante para eles. Eu cheguei a jogar a Copa do Nordeste pelo Ceará, eu fui artilheiro do Ceará com 11 gols. Eu joguei lá, joguei nos dois. Então, hoje são 2 potências, Ceará e Fortaleza. Então, eu sei o que significa para eles ganhar uma Copa do Nordeste. E eles estavam com a cabeça ligada naquilo. O time que jogou contra o Criciúma é o time do Ceará que vai brigar para subir. Vai brigar para subir. Então, no meu modo de ver, nós vamos enfrentar amanhã um dos favoritos, se não for o mais favorito de todos. Porque o Barroca conseguiu achar uma forma de jogar, ganhou do Criciúma,
que não é fácil ganhar. E sobre a tabela, eu até puxei o Ceará, que o Ceará tá atrás de nós. Eu acho assim, antes de começar aqui, eu conversei com o Neto, o Galo não estava aqui ainda, eu estava como interino. E eu mostrei para os atletas os últimos 5 anos, com quantos pontos caíram, com quantos pontos salvaram, com quantos pontos você precisa para não cair. Foi passado, defesa menos vazada, ataque mais efetivo. Foi passado assim um histórico para eles terem uma noção do que era a Série B. Então, assim, se eu falar para você hoje, na minha situação, eu não posso nem pensar nisso. O que eu estou tentando fazer aqui, Sérgio, se por um acaso eu vim a sair, eu entregar para aquele que vem, como eu entreguei o Sub-20, pode pegar aí que está junto com a Apucarana líder. Então eu vou procurar entregar na melhor forma possível na tabela. Edson, bom dia. Bom dia. Eu vou tentar novamente nesse assunto de interino ou não, mas para você, para o treinador, você fala sempre bastante jogo a jogo, está construindo o seu legado independentemente. Muda esse nome, essa nomenclatura de ser interino efetivado para você especificamente hoje? Não, sabe por que para mim não muda? Porque eu sou um treinador profissional. Quando o gestor teve um problema aqui na base, ele demitiu o treinador do Sub-17 e estava quebrando a cabeça para contratar um treinador do Sub-20. Nós conversamos e chegamos a um acordo que eu deveria assumir o Sub-20. Eu sou um treinador profissional, cara, eu tenho a maior licença para trabalhar no futebol brasileiro. Se não para mim é orgulho isso, porque eu nem era para estar lá, que é por convite. Eu não estou na Sul-Americana, não estou na Libertadores. Por que a CBF me chamou eu e mais 6? Por algum motivo. Não sei o que eles buscaram. Eu estava no Campeonato Paulista. Então, para mim, não me sinto ofendido nem rebaixado por nada, cara. Eu sou um profissional. Eu estou cumprindo o que o clube tem passado para mim, o que o gestor tem passado, eu estou cumprindo. Sobre o time, você tem o João Paulo de volta, e dá para falar que você já construiu ali uma espinha com um time base, uma coisa assim, você quer dar essa sequência? Ou ali no ataque, até as entradas do Matheus Lucas indo bem, o Vinícius Barata entrou bem também lá em Minas Gerais, pode colocar ali uma dúvida também na frente? Olha, nós temos assim uma coisa aqui muito importante aqui, essa recuperação que os jogadores tiveram mentalmente, quando os jogadores se interessam por trabalhos que a gente dá, vai contagiando o restante. Às vezes tem um jogador ali que estava meio acomodado, não estava muito contente, ele começa a pensar, peraí, a viagem para fora vai menos jogadores, a de casa entra mais 2, 3, então eu quero estar no bolo. O jogador começa a pensar, não quero ficar mais treinando aqui com o grupo que não viaja. Que a gente chama de G3, né? Os que não viajam. Então o jogador começa a pensar, eu quero estar lá, junto no G1, eu preciso estar lá. Então a gente começa assim a pensar que quanto mais a gente resgatar jogadores aqui, mais a gente vai ter condição de fazer as trocas. E eu tenho 5 trocas e eu vou fazer sempre, enquanto eu tiver, se possível, as 5 trocas. Eu ia fazer uma troca no jogo assim, eu não sei se eu comentei para o Dirceu depois do jogo, acho que eu comentei. A minha ideia não era pôr o Natan. A minha ideia, eu tinha conversado com o Igor, falei, Igor, você vai baixar para volante com o Moisés fica fixo, você constrói, eu vou meter o Barata de meia, vou abrir o Clinton na esquerda, jogar o Paulinho para a direita, porque o Clinton rende muito mais ali, o Paulinho joga nas duas, e rende mais na esquerda, e mais o Matheus, nós vamos ter 4 caras velocistas na frente, estava 0-0, eu queria ganhar o jogo, porque a gente tinha certeza que ia ganhar, mas aí quando fez o gol, daí o Clinton estava até comigo ali, era essa a substituição, o Barata de meia, por dentro, para atacar os zagueiros deles. E aí,
Quando fez o gol, é normal, pô. Eu não sei se foi o Lúcio aí, parece que foi o Lúcio que comentou. Não, mas agora o Edson Vieira vai pôr um volante para fechar. Auxiliar técnico. Não, você falou, acho que no comentário teu você falou, não, mas foi perfeito, porque o que eu pensei você falou. Eu coloquei um volante para marcar. Edson, a mudança de comportamento, a gente observa e conversa com os jogadores, de compra de ideia. E todos eles são assim, unânimes dizer que você trouxe a união para o grupo e eles compraram, né, a sua ideia e por isso o resultado está acontecendo. A que se deve tudo isso? Só na conversa ou também no trabalho dia a dia para que dentro de campo viesse esses dois resultados fantásticos do seu comando, Edson? Bom, o primeiro que eu fiz foi mostrar para eles que eles eram, eles são seres humanos com falhas, eles têm responsabilidades, nunca o treinador é culpado sozinho, né? Sempre estoura no treinador, e que eles deveriam acreditar cada vez mais neles, que independente que eles errassem uma vez no treino, 2, 3, 4, 5, 10 vezes, que eles continuassem tentando, mesmo que errassem. O que eu tentei fazer foi devolver para eles a confiança que até pelas derrotas, que isso acontece no futebol, a não ser que um grupo esteja muito tempo junto, daí ele supera isso, mas se ele é feito em 3 meses, 2 meses, é difícil do time reverter esse quadro, mesmo tendo jogadores experientes. Eu tentei mostrar para eles que eles podiam muito mais do que eles estavam fazendo, e mostrei na prática para eles. Então, assim, o primeiro treino que eu fiz aqui, que vocês não participam, foi muito duro para mim, porque eu estava ali como ex-atleta, que eu já vivi isso, e eu estava como um treinador ali tentando motivar um grupo que estava bem assim, desestruturado mentalmente. Aí entra o trabalho realmente. E eu também aprendi, cara, nesse tempo, que vale muito mais o carinho, cara, o abraço do que o chicote. Talvez lá atrás eu achava que a cobrança dura assim estava acima do que o lado humano, mas depois de ter estudado bastante, lido muito, o carinho que você dá para o jogador, às vezes um abraço que você dá de manhã cedo, não é puxar saco, o jogador tem que ver que você está realmente demonstrando isso, que você gosta dele, ele começa a te olhar diferente, cara. E foi o que aconteceu aqui. Tem jogador que se você não der carinho para ele, ele não joga, ele não rende. Se tu começar a dar chicote, cobrar, não rende. Então foi essas duas coisas. Primeiro, mostrar para eles mentalmente que eles podiam, carinho, e claro, daí entra também um pouco do trabalho, né? O jogador também, eles estudam, cara, eles estudam a gente aí, velho. Os caras estudam a gente aí, até quando você vai lá no vestiário, lá depois do jogo, pô, se você tiver com uma cueca aí, Zorba aí, antiga aí, igual eu uso, cara, os caras, porra, cara, você não tem noção, velho. Começa até com o cara da comissão técnica tirando sarro de você, aí você leva, né, brincadeira, pô, pra dar risada, pô. É verdade, pô. Você veio no terceiro jogo, você mesmo disse aí que o Ceará o melhor time. Achando que é mentira. Na Série B. Oi? Que tipo de jogo dá para você esperar diante desse Ceará, terceira partida? Eu gostaria que você falasse também da possibilidade de aumento de torcida, porque com 2 vitórias seguidas, né, chegou o momento do torcedor também reconhecer. E se você tem uma estratégia diferente, até pelo adversário que realmente é qualificado e qualquer vacilo pode ser fatal. Isso a gente ouve falar, né? Vocês mesmos devem ter falado muito isso, né? O ano passado, com o Adilson Batista aqui, com aquele excelente time que tinha, que os jogadores também compraram a ideia dele. Rapaz, quantos jogos... aquele jogo do Cruzeiro que choveu, deu 800 torcedores, lembra? Foi isso, né? Deu 800, estava para entrar, não estava para entrar, acho que estava no G5, G6, né? Então, sinceramente, cara, eu acho que tinha que alguém de vocês aí da imprensa, fazer um estudo aí, pegar alguém que entende ali de público e tentar entender
mas por que Londrina o torcedor não vai mais no estádio? Porque, cara, assim, eu na minha época dos anos 80, pô, qualquer jogo lá, cara, dava 5, 10, 15, 20 mil pessoas, meu tio me levava. E depois eu vi o Neneca jogar, o Zé Dias jogar, o Márcio Alcântara, eu vi o Roberley jogar, aqueles caras, depois eu tive com eles. Meu tio me levava lá, e era cheio o estádio. Eu não sei se foi aquela quebra daquela vinda, aquela lava de pessoas que veio de São Paulo, porque eu não sei você, que nós somos das antigas. Eu vou no shopping hoje, cara, sem brincadeira, cara, eu vejo uma pessoa só que eu conheço. Eu não conheço mais ninguém em Londrina. Eu não conheço mais ninguém. Eu conheço as pessoas onde eu vou ali, mas da nossa época, cara, dificilmente eu vejo alguém lá. Então mudou tudo. Talvez veio para cá corintiano, santista, palmeirense, São Paulino. Trouxeram os times deles para cá. E aí as crianças começaram a crescer, as gerações, sem torcer para Londrina, cara. Porque aí entrou televisão, entrou celular para assistir jogo, entrou Champions League. Pô, você vê criança hoje com camisa de Arsenal na rua, pô, e não vê que é do Londrina. Então, sinceramente, eu não sei o que te falar, cara, sobre isso, o porquê. Por que o torcedor não... O Claudinho conta uma história aí conta o Cruzeiro, que ano que foi isso aí, Claudio? Que deu 30 mil pessoas no estádio e tinha 1.000 para entrar e toma ingresso, né? Porque tinha gente para fora, né? 2017, o Dagoberto estava aqui, né? Contra o Curitiba, né? Então, cara, não sei o que te falar, cara, de coração, velho. Tudo bem, Edson? Bom dia. Bom dia. Que análise você faz desse Ceará que teve 2 vitórias importantes, né? Uma contra o Tombense, outra fora de casa contra o Criciúma, e vem buscando uma recuperação depois de alguns jogos que acabaram batendo datas pela Copa do Nordeste? Todos nós sabíamos que o Ceará não ia ficar naquele marasmo. Contra a Tombense, ele jogou bem, mas contra o Criciúma ele jogou muito bem. Então, o Barroca achou uma forma do time dele jogar. Achou. E eles jogam num 4-2-2-2. Eu gosto muito dessa formação. Fui campeão no São Bento com essa formação. E é um time que não está com a torcida ainda, né? Eu não sei quando que vai parar o castigo lá do estádio. Mas a hora que tiver a torcida, daí eles vão ter mais um jogador em campo. Isso vai ajudar muito. Por isso que eu acho que eles vão brigar para subir. E sobre... eles têm alguns jogadores assim muito interessantes, que são jogadores realmente... Assim, do estilo de jogadores que eu gosto. O Eric é muito parecido com o Barata, só que mais experiente. O Jean, que é um meia que está fazendo hoje porque quando você fala em jogar com 2 meias no 4-4-2, você não pode mais ter 2 meias, por exemplo. Eu vou jogar com o Jardel e o Igor aqui, os dois por dentro. Aí quando perde a bola, nenhum dos dois vai fechar o lado do campo, nenhum dos dois. Eles podem até ir, que eles são especiais, eles são os caras inteligentes, mas eles não vão ter força para estar ajudando a marcar. Então o Jean faz isso, marca e joga, e o Eric baixa do outro lado. É um time forte, os volantes fortes. Só o goleiro no banco tomou amarelo. Eu assistindo o jogo, torcendo, cara, para os caras tomar uns 5, 6 cartão. Os caras não tomaram. Mas eu acho que assim a gente está se preparando para ter uma estratégia de jogo para vencer eles. E, é claro, um time experiente, um time que vem num título importantíssimo para eles, né, dentro de uma recuperação do campeonato também. Como frear essa crescente do Ceará dentro da competição, aproveitando o bom momento que o Londrina está vivendo? Então, assim, eu sou, Rafael, sou muito pé no chão, cara. Eu nesse tempo que eu estou de treinador, esse ano acho que é 19 anos, é isso aí, 19 anos aí do PSTC. Eu aprendi muito, sabe, a conviver com resultados, cara, de coração. Então, a gente precisa melhorar muito. Assim eu gosto de ter o time que eu dirijo, um time equilibrado, sabe? Um time que ele sabe se defender, ele sabe ter bola e sabe ser agressivo.
Então hoje eu não consegui ainda a segunda parte. A terceira, o nosso time é agressivo na frente. Ele é agressivo. E ele vai ser muito mais, porque tem troca. Então não importa se eu começar amanhã com o feijão ou começar com o barata. Não importa. Ou começar com o Clinton, o Iago que entrou em forma. Precisa ritmo de jogo. Minutagem, eu dei um pouco para minutagem. Então, nós temos troca. E isso é muito importante. E nós temos troca com jogadores de velocidade. E eu tenho o Peu ainda na base, que tem 13 jogos de Série B. Também tem velocidade. Tem o Pedrinho do Sub-20, que também tem velocidade. Isso aí eu não abro mão. Jogadores de velocidade no ataque. Porque você pega sempre os times cansados no segundo tempo. Isso é Então, assim, eu gosto muito disso, de ter um time equilibrado, mas eu não tenho ainda, cara, porque eu não tive tempo para trabalhar ainda. Anderson, bom dia. Eu queria retomar a questão das opções que você tem, principalmente em relação ao ataque. Se a gente até comparar, né, características um pouco diferentes do Matheus Lucas e do Caio Manche, o Matheus talvez jogador um pouco mais de força, um pouco mais de mobilidade. Você acredita que até em razão dessa forma que o Londrina vem atuando, né, nesses dois jogos, o Caio ainda não conseguiu se encaixar muito e o Lucas talvez vivendo um melhor momento, talvez pedindo passagem aí para entrar no time, até pela característica dele um pouco diferente? Lúcio, o Matheus, ele não entrou jogando contra a Tombense, porque a gente ia ter um problema lá com bola aérea com eles. A gente ia ter problema, porque a Tombense, ela usa ofensivamente muita bola parada. Tanto é que nós quase tomamos um gol no primeiro tempo, de escanteio. E o Matheus é um jogador que ele trabalha mais no segundo pau na marcação. Ele não é um exímio cabeceador defensivo para ajudar. Então, assim, isso é um todo. E o mais importante é você ter as características dos jogadores para pôr em prática. Só que, assim, no primeiro jogo, eu dei 2 treinos. O Matheus treinou 10 minutos. 10. E depois trabalhou comigo aqui, antes do jogo, um pouquinho de definição, e foi para o jogo. Então, o que eu passei para eles aqui, que eu estou tentando fazer, Lúcio, é que o Londrina não são 11 nem 12. O Londrina é um elenco e todos têm que estar motivados para jogar. Então, cara, talvez agora, nesse jogo, já é diferente. Pode ser, cara, que o Matheus joga. Eu tenho até a opção de meter o Clinton ali, sabia? O Clinton é muito rápido, cara. E eu tenho a opção. Isso que quem chegar aqui com a filosofia de trabalho que tem, vai estar feliz, cara. Porque ele vai ter opções. Talvez na janela daí o cara traga jogador, né? Mas o Matheus realmente é um jogador mais rápido. O Caio é um jogador mais defensivo. Teve 2 jogadores no jogo que, para mim que sou treinador, os caras jogaram demais na parte tática. Talvez para vocês o Moisés e o Jatobá não foram bem. Talvez para vocês não. Porque às vezes vocês têm uma visão de que o jogador ele tem que arrebentar com o jogo. Mas existe hoje a parte tática do futebol. E o Jatobá cumpriu a risca. Eu falei, se você começar a se mandar no jogo, querer ir lá na frente toda hora construir jogada, o Moisés não vai aguentar marcar. E ele foi de uma... E não é só era meu pedido, não. Era pedido do grupo, que era para as linhas estar juntas e ele ajudar. E ele, para mim, taticamente, jogou demais. Então, cara, como é que eu vou falar daí, né, que um jogador desse foi mal no jogo? Não posso falar, de maneira nenhuma. Então, pode ser que o Matheus tenha a oportunidade de iniciar. Não sei se eu respondi, Lúcio. Eu tenho opção. Então... Edson, até em cima disso, né, opções, eu me lembro que nos últimos anos, sempre uma cobrança do torcedor e também nós da imprensa, a falta de um camisa 10, né? E hoje você tem 2 no elenco.
O Igor Leite começou como titular, o Diego Jardel tomou a posição, mas o Igor vem entrando bem, talvez até usando o termo que o Lúcio utilizou, pedindo passagem, né? Gostaria que você falasse da importância de ter dois desses jogadores mais ou menos com as mesmas características no elenco, tendo a escassez do camisa 10 no futebol, que também é uma cobrança de muita gente já há bastante tempo. Hoje o camisa 10 é injustiçado que não ia jogar nunca na seleção, até pela forma que jogava, é o Veiga, né? O Veiga hoje passa da média, né? Passa, não sei nem como é que ele está no Brasil ainda, jogando aqui. E tratando do Jardel e do Igor, pode até ser que algum treinador coloque os dois jogando junto. Eu não posso. Eu não posso pôr os dois juntos, até pela característica deles. Não posso. Ou eu escolho um, ou eu escolho outro. Mas o mais importante de tudo é que tem dois. Tem dois jogadores. E dois jogadores que têm a cabeça muito boa, gostam de treinar, adoram treinar, e são jogadores que participam como líderes do grupo. O Igor não abre a boca, cara. É um cara, mas ele vai no jogador, no particular, conversa com o jogador e usa a experiência dele. Não vou nem falar de bom jogador que ele é, pô. E o Jardel já é mais falador. O Jardel fala até cara, eu falo pra caramba, o Jardel fala, pô, o Jardel no ônibus, voltando de lá. Todo mundo dormiu, o Jardel tava falando sozinho. Pô, o Claudinho testemunha, pô. Falando sozinho no ônibus. Uma hora eu olhei pra trás, com quem que esse cara tá falando, pô? Ele tá com um ponto, aí eu sabia, não, ele é maluco. Aí, não, é verdade isso. Então eu tenho dois, cara, tá ótimo. Pra mim tá bom. Só esperar o meu cinegrafista trocar o card ali pra eu fazer uma próxima pergunta. Falou tanto que acabou. É mentira o negócio da cueca? O cara, eu vou falar uma coisa pra você. Você tem que ir pro banheiro de toalha e se esconder dos caras. Os caras ficam foda, velho. Se me permite voltar ao assunto início da entrevista coletiva, você disse que não se incomoda de ter, entre aspas, essa nomenclatura de treinador interino e ainda não foi procurado pela diretoria da SM Sports. Mas suponhamos que você consiga o objetivo e continuar com a Londrina subindo na tabela, vencendo jogos, fazendo esse time evoluir. Algo pode mudar e fazer com que você procure a diretoria para uma definição? Nunca. Jamais. Eu não tenho que procurar a diretoria. Não tem. Quando você é um bom funcionário, quem tem que te procurar é a diretoria. Quando você mostra que é bom funcionário, quando você mostra, quem tem que chamar você é o patrão. Isso não é vaidade, não. Isso aí é merecimento. Quando você trabalha numa empresa que você está ajudando a construir, não destruir, quem tem que ver isso é o patrão, não é o empregado, não. Eu não vou atrás, não vou procurar. E até por respeito. Eu não posso ir lá, cara, colocar o patrão na parede, não posso. Nem vou fazer isso.